Pároco desta paróquia, queridos irmãos, seminaristas, religiosas, povo de Deus, que aqui, então, mais um ano, vivencia esta festa em honra a São Francisco. Mas São Francisco somente é venerado por nós, este grande santo, o nosso Pai seráfico, aquele que conseguiu radicalmente seguir o Evangelho de Jesus, porque ele entendeu a incompreensão inicial dos discípulos acerca de quem era Jesus. Somente foi possível São Francisco vivenciar o Evangelho na sua radicalidade, porque ele compreendeu quem era Jesus Cristo. E é justamente este tema que a liturgia de hoje nos apresenta. Saber quem é Jesus para nós, para a nossa caminhada enquanto cristãos, é importante, não no sentido teórico ou de ideia, mas saber quem é Jesus na própria prática e vivência do Evangelho. Não apenas conhecer Jesus porque nós ouvimos falar de Jesus. Ora, nos evangelhos anteriores, continuado hoje por este, nós temos dois fatos de Pilatos que Herodes ouvia falar de Jesus, mas não tinha interesse real pela missão de Jesus. Era o interesse pessoal, o interesse de manter o seu próprio poder. Assim também ontem, Jesus pergunta aos discípulos o que o povo dizia quem ele era. O que o povo estava falando acerca de Jesus. E Jesus, então, depois se direciona aos discípulos. E vocês, meus discípulos, o que vocês dizem a meu respeito? Então Jesus proíbe Pedro severamente de ele espalhar quem era Jesus, não porque Pedro estava certo, pelo contrário, Pedro ainda não tinha compreendido 100% quem era realmente Jesus. Pedro apenas estava nas glórias de Jesus, naquilo que Jesus poderia oferecer aos discípulos enquanto facilidade, enquanto comodidade. A glória de Jesus. E Jesus explica que o Filho do Homem terá que sofrer, ser perseguido, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Dando continuidade a esse mesmo contexto, nesta tentativa de Jesus revelar a sua autêntica identidade para os discípulos, Jesus então aqui mais uma vez coloca-nos e insiste que para se chegar à glória é necessário passar pela cruz. Por isso que Jesus diz: o Filho do Homem tem que sofrer. E os discípulos, não compreendendo, tinham medo de questionar Jesus acerca destas coisas. E o medo dos discípulos não era tanto pelo fato que era Jesus estava dizendo, mas o medo dos discípulos era não querer encarar a realidade como ela é de fato. O medo dos discípulos era não querer encarar que Jesus, ele não veio apenas para as glórias, para as facilidades da vida. Mas Jesus, a sua proposta, a sua pregação do reino de Deus,
foi para que todos pudessem compreender que a missão, ela é árdua. A missão, quando quem adere a Jesus Cristo de forma autêntica e conhece Jesus, que Jesus passou pela cruz, nós também compreenderemos nos nossos sofrimentos, nas nossas cruzes, nós entendemos que a cruz é sinal de glória para nós. Então Jesus, ele ofereceu aos discípulos, não foi um caminho de facilidade. Ele ofereceu o caminho que ele mesmo trilhou. Um caminho por ser coerente ao Evangelho, por ser coerente a Deus. Jesus então foi perseguido, foi morto, mas não ficou por aí. Jesus ressuscitou. Jesus nos deu esta glória, glória dada pelo Pai, a Ele e a nós. Somente, meus irmãos, essa real compreensão de Jesus, de que Jesus nos oferece um caminho a ser seguido, e este caminho a ser seguido pelo descobrimento da sua missão, da nossa identidade enquanto batizados, enquanto enviados em missão, nós então devemos ter a consciência e saber que também esse caminho tem pedras por meio e no meio dele. No caminho de Jesus, nós encontramos muitas felicidades, alegrias, muitas glórias, mas também encontramos sofrimentos, angústias, não porque Jesus nos cause isso, mas porque a incompreensão daqueles que não compreendem o sentido de ser de Jesus Cristo, muitas vezes nos causam angústias, muitas vezes nos causa frustrações. Mas Jesus, ele promete uma coisa para todos os discípulos e promete para nós, que neste caminho da cruz, pegando a nossa cruz, passando por ela, ele está conosco todos os dias. Ele se faz presente no meio de nós. A glória de Deus em Jesus se faz presente em nós, para que nós possamos aprender a sair, além de mergulhar nos sofrimentos, também nós aprendamos a ressurgir dos mesmos sofrimentos e também saber conviver com as adversidades da vida. Todos aqui, todos nós temos todos nós tem o momento aqui de nossas fraquezas, de nossas decepções, de nossas cruzes. Mas Jesus, então, apesar disso, para aqueles que são fiéis a Ele até o fim, Ele então nos dará um grande prêmio, que é estar junto com Ele na sua glória. O maior prêmio, meus irmãos, nosso enquanto cristãos é isso, é estar na glória de Deus, juntamente com Jesus. E por isso que São Francisco hoje é venerado por todos nós. Quanta multidão São Francisco arrasta em todas as festas. Quanta multidão. Mas por quê? Porque ele entendeu isso. Ele pegou a sua cruz num tempo onde era muito difícil a evangelização, onde ele assumiu para si a responsabilidade de reconstruir, de renovar a igreja, de renovar a comunidade, assumindo o compromisso e opção preferencial por aqueles que eram mais excluídos, e muitas vezes mais excluídos até mesmo da comunidade cristã. Muitas vezes excluídos até da igreja, e São Francisco foi contrário a isso. São Francisco foi contrário a todo poder dominador, e na sua humildade, na sua pobreza, na sua radicalidade, ele entendeu que esta cruz de Cristo abraçada o levaria a grandes
testemunhos por meio do seu nome, por meio do seu exemplo, por meio de sua dedicação evangélica. É isso que nós devemos aprender ao olhar para São Francisco. Ser autenticamente cristãos católicos no mundo de hoje. Francisco teve os desafios do seu tempo. Nós hoje temos os nossos, na família, no trabalho, nas diversas profissões, o desafio eclesial, na comunidade. É isso que nós iremos testemunhar, aquilo que Jesus nos deixa por meio desse grande exemplo que é São Francisco. No mundo de hoje, o ser cristão hoje, meus irmãos, se dá por atração. E a grande atração que nós devemos fazer com que as pessoas sejam realmente atraídas por Jesus é quando nós, cristãos batizados, somos capazes de testemunhar esse Jesus que passa pela cruz, mas também ressuscita. É o testemunho de vida que deve ser para nós, enquanto igreja do nosso tempo, deve ser o carro-chefe para que as pessoas e todos nós possamos ser atraídos cada vez mais por Jesus, pelo autêntico Jesus, o Jesus que nos dá conforto, mas o Jesus que nos exige que sejamos missionários e missionárias do Evangelho, autênticos discípulos, compreendendo a nossa missão no mundo de hoje, de ser sal, de ser luz, de ser enviados para testemunhar a todos os povos aquilo que Jesus mesmo nos pede nos evangelhos, no Evangelho de Mateus. Ide por todo o mundo, pregai as maravilhas que eu vos ensinei. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, hoje esse aspecto que é acentuado na vida de São Francisco, por aquilo que nós escutamos do Evangelho, é que Francisco compreendeu quem era Jesus na sua vida. Se nós compreendemos quem é Jesus, a sua importância e o papel de Jesus nas nossas vidas, nas nossas famílias e comunidade, nós então saberemos vivenciar o nosso discipulado, nós saberemos vivenciar melhor o nosso ser cristão no mundo de hoje. São Francisco entendeu isso, passou pelas cruzes, pelo sofrimento. Também nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento, mas não nos esqueçamos. Apesar deles, nós vemos e observamos grandes sinais e manifestações da glória de Deus que age na nossa vida pessoal e na vida comunitária. Que saibamos levar isso a sério nas nossas vidas, que possamos então levar isso para as nossas casas. Quem é realmente Jesus para nós? Quem é esse Jesus que eu sigo? É um Jesus que passa pela cruz ou é apenas um Jesus que me dá comodidades, que me dá conforto? Que São Francisco nos ajude a responder isso com as nossas atitudes. Que São Francisco interceda por todos nós e que o mesmo Jesus a quem São Francisco foi tão fiel possa sempre caminhar conosco, nos dar forças para que possamos trilhar nesta vida com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, sempre o Evangelho, a autêntica fé que nós somos responsáveis em transmitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.